Estamos aqui para trazer no nosso canal, né, a palavra de Deus, como temos sempre trazido no nosso canal, né, que é um canal de evangelização, onde aqui ensinamos aos nossos irmãos a viver a sua santidade e a viver mais buscando a Deus, buscando cada vez mais se aproximar do Pai, invocando o Espírito Santo, né, e viver a nossa vida diante de Deus, uma vida consagrada ao nosso Pai. Hoje nós iremos meditar no Salmo 1, onde o Senhor nos aconselha como deveremos proceder na nossa vida para podermos chegar aos céus, para podermos ser santos e dar testemunho do Senhor aqui na terra. Vamos ver que a palavra do Senhor nos fala no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Veja, meus amados irmãos, que aqui a palavra do Senhor no Salmo 1, ele nos traz como deveríamos nós agirmos, comportarmos na nossa vida, para que possamos dar testemunho de Deus, né, para que possamos atingir a nossa santidade e mostrar diante da humanidade o testemunho da santidade de Deus em nossa vida. Pois quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, somos convidados a viver em santidade diante de Deus. E muitas vezes nós não sabemos como nos comportar em santidade diante de Deus. E Deus hoje, neste dia, nos mostra aqui no Salmo 1 como devemos fazer. Veja como fala aqui no versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda seguindo os conselhos dos ímpios. Veja, a palavra de Deus nos mostra que não deveremos seguir os conselhos dos ímpios. E muitas vezes a gente aceitamos a viver em santidade com o Senhor, mas esquecemos de nos afastarmos dessa vivência, desses conselhos. Não é que devemos nos afastar da humanidade, não é que devemos nos afastar dos nossos irmãos, mas dos conselhos, das conversas, né, daquelas coisas que desagradam a Deus. Então, essas formas de conselhos, de conversa, vai desagradando a Deus. Então, o conselho que os ímpios nos dão, o ímpio é aquela pessoa que vive no mundo, que vive as coisas do mundo, adorando o mundo, vivenciando as coisas do mundo em sua vida. Ele nunca vai dar um conselho para que possamos nós seguir o caminho de Deus. Antes, ele vai chegar e falar para nós que o mundo é bom, que as coisas do mundo são boas. Olha, veja, eu sou livre, eu posso beber, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre. Veja, esse conselho, né, e essa vivência dá uma impressão de liberdade, mas não é uma liberdade. Verdadeiramente vivemos aí, né, a libertinagem, uma forma de pecado que traz ao homem uma espécie de liberdade que qual o homem natural que não entende acha sim que ele é livre e que ele faz essas coisas por ser livre. Porém, a palavra de Deus nos mostra este pecado de libertinagem é a escravidão do pecado. Somos escravos do pecado. Achamos que somos livres para beber, achamos livres para nos prostituir, somos livres para poder falarmos dos nossos irmãos, somos livres para falar da vida dos nossos irmãos próximos, né, dos nossos líderes, de nossa religião. Então vemos que nós achamos que somos livres para fazer essas coisas, né, porém somos escravos, porque todas essas coisas escravizam o homem. O homem passa a ser aí um escravo do pecado. Veja, e se não se deter nos caminhos dos pecadores, a palavra de Deus nos mostra que é você continuar vivendo num caminho de pecado. Veja, somos pecadores, sim, somos pecadores, mas somos chamados à santidade. E quando chamados à santidade, somos convidados a sair do pecado. Somos convidados a não viver mais pecando. E quando erramos, reconhecemos diante de Deus que erramos e que pecamos. Então, a palavra do Senhor, quando nos diz, não se detém no caminho dos pecadores, é quando a gente não entra mais por aquele caminho de pecado. Sabemos que aquele caminho conduz ao pecado. Sabemos que ali estamos vivendo uma vida pecaminosa. E graças a Deus, somos livres pelo o sangue de Jesus Cristo, e quando somos libertos, como a palavra de Deus nos diz, conheceis a verdade nos libertará. Quando nós começamos a viver a nossa santidade, cheio do Espírito Santo, nós temos que começar a fazer isso. Não seguir o conselho dos ímpios, não se deter
no caminho dos pecadores. Então não trilhar mais caminhos de pecado. Veja que caminhos que nos conduzem ao pecado, deveremos sair desses caminhos. Não deveremos mais prosseguir por eles. Não prosseguindo por ele, estamos começando a trazer a santidade para a nossa vida. Estamos nos comportando em santidade como o Senhor Deus nos quer. E veja o que diz mais um pouco no versículo 1 abaixo. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, não se assenta na roda dos escarnecedores, meus amados irmãos. Deus nos fala que há muitas vezes nós vivemos em meios de pessoas e muitas vezes nós começamos a interagir com essas pessoas. Não são as pessoas do meio da nossa igreja, mas pessoas que não têm muito costume de frequentar a igreja, mas são nossos amigos, são nossos irmãos, porém não viveram desviado da fé, né? Ainda não teve um encontro com Jesus, mas nós temos que pregar a palavra de Deus para ele. Mas veja, esse conselho, essa roda dos escarnecedores, como fala aqui a palavra, às vezes nós temos alguma brincadeira, diremos uma brincadeira com um dos nossos amigos e achamos que aquelas brincadeiras não faz mal. Mas veja, às vezes uma brincadeira que nós tínhamos costume de levarmos, de fazermos, praticarmos quando a gente vivia aí ao mundo, nós deveremos hoje, que somos salvos em Cristo Jesus, devemos pensar mais um pouco antes de pronunciar essas brincadeiras. Antes de falar aquelas palavrinhas, aquelas moedotas, né, aquelas piadazinhas que nós sempre costumávamos falar, né, aqueles pequenos palavrões que às vezes dizemos com os amigos. Então veja, meus amados irmãos, aí nós deveremos nos afastar. Porque se nós continuarmos dessa forma, nós estamos ainda na roda dos escarnecedores. Nós ainda continuamos escarnecendo, falando as coisas que o mundo nos ensina a falar, quando nós somos as pessoas chamadas a viver a santidade. Então, não sentar, não se deter nos caminhos dos ímpios, não seguir os conselhos, não entrar no caminho dos pecadores e nem assentar-se na roda dos escarnecedores, são tudo isso. Aquelas conversas que nós tínhamos antigamente, deveríamos deixar de ter aquelas conversas que desagradam a Deus. Aquelas piadinhas que incitam os nossos colegas, aquelas brincadeiras de mau gosto, né, aquelas falas, palavrões, né, aqueles nomes. Todas essas coisas são coisas que os escarnecedores é que praticam. E se nós somos convidados a viver nossa vida de santidade, nós não deveremos nos comportar dessa forma. E assim, quando nós nos comportamos dessa forma, nós não estamos seguindo o conselho de Deus. Nós não somos a pessoa feliz que o salmista nos fala nesse dia. Mas o feliz é aquele que não faz isso, é aquele que não segue esses conselhos, é aquele que não entra nesses caminhos, é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não escarnece a palavra de Deus, que não leva as palavras que chega até machucar os nossos irmãos, que chega a constrangir os nossos irmãos com aquelas piadazinhas, com aquelas conversazinhas. Às vezes é uma brincadeira, mas veja, nós que somos chamados à santidade, deveremos ter e buscar diante de Deus com o Espírito Santo o domínio de si, para que possamos nos dominar naqueles momentos eufóricos que estamos com nossos colegas, que estamos presentes dele. Deveremos levar para ele a palavra de Deus. Se no momento que nós estamos com ele, nós não temos a oportunidade de falar da palavra de Deus, mas também não deveremos nos comportar como eles. Falar as piadinhas, falar aqueles palavrão, falar aquelas brincadeirinhas que achamos nós que não ferem. Mas veja, para Deus, ser santo é sair desse caminho, é sair dessa roda, é deixar de seguir esses caminhos. Veja o que o versículo 2 nos diz. Né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então deveremos nós buscarmos mais a vivenciar a nossa vida meditando na palavra de Deus, vivendo os mandamentos de Deus, de dia e de noite. Para vivermos em santidade diante de Deus, não teremos hora para estar meditando na palavra de Deus. Não é que você tenha que estar lendo a Bíblia constantemente, mas que você deve viver os mandamentos da palavra de Deus, de dia e de noite. E você vivendo os mandamentos, como a palavra de Deus nos ensina, de dia e de noite, nós estamos meditando na lei dele. Meditar na lei de Deus é se comportar como Deus nos ensina, como Deus nos chama a nos comportarmos. Então, dessa forma, nos comportando como Deus quer, trazendo a santidade para a nossa vida e testemunhando o amor de Deus para os nossos irmãos, desta forma, assim, sermos felizes. Veja o que diz o versículo 3. Pois será como árvore plantada junto à ribeira da água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Então veja como a palavra de Deus aqui se refere. Uma árvore que sempre se alimenta, que tem água, sempre tem suas raízes, as folhas dela não murcham e não caem, e os seus frutos são dados no seu devido tempo.
Então é assim a pessoa que vive a santidade de Deus na vida, que segue o conselho do Senhor Jesus, que vive o mandamento de Deus. Então é dessa forma, é aquela pessoa que onde chega, traz aquela paz interior, traz aquela paz para aquelas pessoas que estão lhe rodeando. Aquela pessoa que sabe sempre ser uma pessoa centrada, que sabe sempre conversarmos em palavras agradáveis, que causa admirações às pessoas que o rodeiam. Então, essa pessoa que vive a santidade, que vive o conselho que o Senhor Deus nos mostra nesse dia, aqui no Salmo 1, é dessa forma. É aquela pessoa que ao chegar traz a paz. É aquela pessoa que abrir sua boca para falar nos traz um conhecimento, nos traz um entender que a pessoa conhece o que vai falar, a pessoa que conhece o que vai dizer. Então é assim a pessoa que segue o conselho de Deus. É a pessoa que se afasta dos caminhos dos pecadores. É a pessoa que não senta na roda dos escarnecedores. Né? É a pessoa que não se detém no caminho deles. Então, todas essas coisas que Deus nos ensina, nós fazemos, seremos como essa árvore. A árvore que é cheia de folha, que dá seu fruto no devido tempo. Todo mundo gosta de estar embaixo daquela árvore, sentindo a sua sombra, se protegendo na sua sombra e sentindo a brisa do vento no nosso rosto. Então, uma árvore bem cheia de folha, com seus frutos no devido tempo, todo mundo quer estar próximo daquela árvore, porque sabe que embaixo daquela árvore está bem aparado. O sol não lhe irá atingir, porque a árvore é cheia de folhas e a folha protege contra o sol. É assim a pessoa também que vive o mandamento da palavra de Deus. Todo mundo quer estar perto daquela pessoa. Todo mundo gosta de ouvir os seus conselhos. Todo mundo gosta de participar mais e mais na vida daquela pessoa, em estar próximo para conversar, para dialogar, para receber os seus conselhos. Então, para que possamos ser assim, devemos seguir o conselho que o Senhor Deus nos dá neste dia. Vejamos o versículo 4, o que a palavra de Deus nos fala. Não são assim os ímpios, mas são como as moinhas que o vento espalha. Veja, meus amados irmãos, que tem muitas pessoas que vivem no mundo, né? Vivem no mundo sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento de Deus, que tem pessoas que não gostam de estar próximo, porque são pessoas que têm conversa desagradável, pessoas que têm ideias desagradáveis, pessoas que não têm um respeito para dar para com o irmão. Então veja que a palavra de Deus nos mostra esta realidade, que são os ímpios, as pessoas que não têm a Deus, as pessoas que não buscam a Deus, que têm uma palavra desagradável, que têm um comportamento que dá repugnância. Então veja, meus amados irmãos, esses comportamentos de repugnância são essas pessoas que têm palavras pequenas, palavras que não agradam, palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que fazem com que a gente se separe, se afaste, porque o seu conversar, o seu modo de agir não é um modo agradável. Então é assim que a palavra de Deus nos mostra como é o ímpio. E é assim que a palavra de Deus nos mostra que não deveremos nos comportar. Veja o que diz o versículo 5. Por isso, os ímpios não se substituirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Quem vive desta forma não tem essa parte. Não chegará na congregação, não estará lá no juízo, ele não será no juízo substituído, ele receberá sua recompensa pelo que ele fez na sua impiedade, na sua vida. Então Deus nunca esquecerá disso e ele terá sua recompensa. Então não pode se sentar na congregação do justo, não pode estar no meio do justo, porque ele é um ímpio que nunca quis conhecer a Deus. Então vejamos o que diz o versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerão. Então Deus, que conhece o caminho do justo, ele vai dar a recompensa sim, certa ao justo. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios se acabarão. Então o justo viverá, estará sempre vivo diante de Deus, porque o Senhor conheceu o caminho, porque o justo fez tudo isso, todo esse conselho que nos foi dado hoje, o justo segue. E este justo agrada a Deus quando ele segue o conselho que o Senhor dá. Porém, o ímpio, que nunca quis nada com Deus, que nunca quis viver a palavra de Deus, mesmo ele ouve, mesmo ele vê, mas para ele nada o comove, nada o move. Isso é o ímpio. Ele viverá sempre nesta vida, né, de pecado, nessa vida desentregada, desenfreada, vivendo tudo que o mundo oferece. Então, meus amados irmãos, vivendo desta forma, o caminho deles perecerão. Mas se nós nos comportarmos como diz o Salmo hoje, né, não seguindo o conselho, não entrando nos caminhos, nem se assentando na roda dos escarnecedores, seremos esta árvore que dá uma boa sombra em que todas as pessoas gostam de estar próximo, porque as conversas são agradáveis, a palavra é amorosa e nós sempre falamos, Deus e Jesus Cristo nos ama. Então, meus amados irmãos,
que nesta semana, né, estamos aqui no nosso canal trazendo essa mensagem de Deus, que você possa meditar, que você possa seguir este conselho para que você possa ser uma pessoa justa, que você possa se sair desses caminhos de pecado. Se você é uma pessoa que conhece a Deus, mas que ainda não teve a oportunidade de se corrigir diante de Deus, porque não sabe como é que vai viver a sua santidade diante de Deus, estes conselhos lhe farão uma pessoa justa, lhe farão uma pessoa santa diante de Deus. Então, deveremos seguir este conselho e assim chegaremos ao céu e seremos um reconhecido de Deus, seremos um servo do Senhor Jesus Cristo, seremos a pessoa a qual Deus nos comprou com o seu sangue. E assim nós agradecemos a Ele vivendo desta forma, seguindo o conselho de Deus e vivendo os seus mandamentos de dia e de noite.